Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar de um tema dentro do exercício do governo na obra do Nicolau Maquiavel, que é mais seguro ser temido ou amado? Né? Esse é um tema bastante relevante, muito discutido dentro da obra do Nicolau Maquiavel. Mas antes de mais nada, né, é preciso saber o que significa para o autor ser temido ou ser amado. Então, ser temido, de modo geral, na obra do Nicolau Maquiavel, significa ter a capacidade de agir, né, com a firmeza necessária para fazer aquilo que é importante para o exercício do poder. A maioria das pessoas tende a imaginar que ser temido significa agir com crueldade, né, mas isso não é uma necessidade. É possível que ser temido esteja relacionado com o exercício de crueldade, mas não necessariamente. Eventualmente pode estar vinculado a isso, né, a questão da crueldade, mas não é necessário. É uma possibilidade, é uma das situações em que ser temido acaba sendo uma construção, né, a partir da ação do príncipe. Ser temido significa, do ponto de vista prático, para o Nicolau Maquiavel, né, para o príncipe ter a capacidade, ter a vontade política, ter a vontade pessoal de tomar medidas impopulares necessárias, mas também significa ter a disposição de punir severamente tanto os erros quanto traições dos seus subordinados. Ou seja, um príncipe ou um comandante militar que esteja no comando de um exército, ele deve ter a possibilidade, ele deve ter a disposição de punir severamente, né, qualquer ato de indisciplina e qualquer erro, seja erro de ação, ou seja, uma ação imprópria, seja um erro moral, né, seja cometido pelos seus subordinados. Já ser amado, né, vai estar relacionado menos com o ato de fazer o bem e mais com a necessidade de ser visto como bonzinho. Para o Maquiavel, né, ser amado significa isso, significa querer ser visto como bonzinho. Lá no capítulo 15, né, o Maquiavel já fala sobre essa questão da necessidade de um príncipe, né, ter a disposição de não ser bom quando necessário, quando for importante para a preservação e a manutenção do poder. Ter a possibilidade, ter a capacidade, né, de tomar a decisão de ser ou não bom segundo a necessidade e não segundo a vontade, né, não segundo o desejo de fazer o mal, mas segundo a necessidade, segundo a importância que essas ações vão ter para o bom exercício do poder, para o bom andamento do povo, né, de acordo com o tanto de benefícios que isso pode causar para o exercício do poder dentro do Estado. Então, ter a disposição de não agir de uma forma tida como boa dentro daquilo que geralmente é entendido como princípio, são entendidos como princípios da virtude e da moral. Então, ter a capacidade, a disposição de não fazer isso, de não agir de forma boa, isso é muito importante para a preservação e a manutenção do poder. Lembrando sempre que o príncipe, na verdade, ele é isso, né? Ele é um manual da conquista e da preservação do poder. Todas as dicas que o Maquiavel dá, elas estão vinculadas a esse tema fundamental. Sempre que ele fala da importância de não ser bom quando conveniente, quando necessário, isso se remete sempre a um benefício político, a um bem maior e não à vontade pessoal do príncipe ou de quem exerce o poder de querer ser um maníaco psicopata quando ele quiser. Então, quando Maquiavel fala, né, da necessidade ou da importância de ser temido, né, ou do significado de ser amado, ele não está falando sobre considerações morais. Ele está discutindo sempre a questão do exercício mais efetivo do poder. Então, é mais seguro, né, ser temido ou ser amado? Bom, Maquiavel não para nem para pensar nessa questão. Para ele, obviamente, é mais seguro ser temido do que ser amado. Embora ser amado seria mais desejável do ponto de vista geral. Né? Em tese, na vida, né, no geral, é melhor ser amado. As pessoas gostam de ser amadas, as pessoas querem, né, ter o carinho, ter a consideração dos outros, as pessoas querem ser vistas de uma forma positiva. Mas nem sempre isso é o melhor dentro do exercício do poder. Não, nem sempre isso vai ser o melhor dentro da política. Por Maquiavel, no mais das vezes, não será o melhor.
Então ele vai discutir essa questão baseado, né, na minha interpretação, aqui em três grandes tópicos principais. A partir da questão da natureza humana, a partir da questão da eficiência, né, do uso da força quando necessário, e também ele vai falar sobre isso, ele vai discutir essa questão, tendo em mente o fato de que o príncipe deve sempre atuar de uma forma que ele possa controlar a situação e não o inverso. Ele não pode ser refém, né, de uma situação política. Então, esses três temas a gente começa a discutir aqui a partir de agora. O primeiro deles tem a ver com a natureza humana. Então, indo aqui já diretamente para o texto Maquiavel, né, que está aqui no capítulo 17, ele vai dizer textualmente: responde-se que ambas as coisas seriam de se desejar, ou seja, né, ser temido ou ser amado seriam igualmente positivas. Mas, porque é difícil juntá-las, é mais seguro ser temido que ser amado, quando a gente faltar uma das duas. Ou seja, na medida em que é impossível você ser as duas coisas, é mais seguro ser temido do que ser amado. Se eu tiver que escolher entre uma das duas, é melhor ser temido. Porque dos homens se pode dizer, de uma maneira geral, que são ingratos, volúveis, simuladores, covardes e ávidos de lucro. E quando lhe fazes bem, são inteiramente teus, oferecem-te o sangue, os bens, a vida e os filhos. Mas quando, como disse acima, o perigo está longe, eles revoltam-se, né? E na iminência do perigo, todo aquele amor, toda aquela lealdade que foi oferecida voluntariamente, ela desaparece. Então, o que Maquiavel quer dizer com isso aqui? Vejo que ele começa já afirmando que ele não está discutindo o mérito, né, sobre ser temido ou ser amado como se fosse a coisa em si. Não é a coisa em si para ele que importa, mas o significado. Então, o que é mais eficiente? Não necessariamente o que é melhor, né, do ponto de vista geral. O que ele fala aqui é o que é melhor para a política. Então, se, conforme ele afirma aqui, né, os homens são ingratos, simuladores, volúveis, etc, 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 ou seja, para o Maquiavel, a natureza humana é a pior possível, para ele o homem é mau, e isso é uma coisa que não muda. Então, como é possível contar com o amor das pessoas? Como é possível contar com um sentimento positivo? Como é possível você se fiar, né? Como é possível colocar a sua vida, o seu reino, né? Colocar o sucesso da sua empreitada numa coisa que é tão volúvel? Né? Se os homens têm tão pouco amor para oferecer, como você pode confiar no amor deles? É óbvio que isso não faz muito sentido. Então, do ponto de vista do Maquiavel, ser amado é um problema porque não é seguro. Ser amado é um problema, né? Ou o príncipe buscar ser amado e confiar nisso, né, para se manter no poder, isso é um grave problema porque os homens não são capazes de oferecer esse amor de forma consistente no longo prazo. Então, ser amado não é bom, não pela coisa em si, né? Não que não se deva buscar o amor, mas ser amado não é bom, porque não é uma forma eficiente de se manter no poder. Os homens são incapazes de manter as promessas, os homens são capazes, né, de permitir, né, que o amor que eles sentem domine e determine as suas ações. Um exemplo que a gente pode afirmar sobre isso, que tem a ver com questões do cotidiano, né, para fugir dos exemplos clássicos, não vou ficar aqui lendo o livro, lendo os exemplos do livro para vocês, porque vocês conhecem, está tudo lá. Mas só que, em termos de interpretação, a gente pode mencionar, por exemplo, a professorinha, né, lá da escola, nas primeiras séries, nos primeiros anos, que os alunos adoram, né? Todos os alunos amam. Aquela mulher, aquela coisinha fofa, incapaz de falar alto, incapaz de fazer qualquer coisa que faça os alunos se sentirem mal ali, etc, etc, etc. Quais são as chances desses alunos se comportarem bem e efetivamente a respeitarem, né, ao longo das aulas? As chances são muito baixas. Porque, de um modo geral, né, como o próprio Maquiavel afirma, as pessoas são ingratas. As pessoas, na verdade, elas não têm medo de trair, de desrespeitar as pessoas que elas amam.
ainda que elas façam isso involuntariamente. Por exemplo, as crianças, elas não são traiçoeiras, elas são ingratas, né? Conscientemente. O que acontece aqui é que, como elas não têm medo de punição, né? Como elas não têm um incentivo maior para se manterem quietas, para se manterem ordeiras, elas simplesmente fazem aquilo que vai dar na telha. Para o Maquiavel, o fato de que essa professora busca ser amada, ela é incapaz, portanto, né, de tomar atitudes fortes, atitudes eventualmente impopulares, né, e acabar punindo, né, severamente esses erros, punir severamente esses atos de transgressão, esses atos de insubordinação, ou, nesse caso específico, né, esses atos de indisciplina. O fato de que a professora é incapaz de fazer isso faz com que os alunos simplesmente, né, a desrespeitem. Né? Não é uma necessidade que isso vá acontecer, mas as chances maiores são de que isso acabe acontecendo. Né? Então, esse é o primeiro ponto, né? Encerrando aqui. Não faz sentido ao príncipe buscar ser amado pelo simples fato de que isso não é eficiente para manter o poder. E, né, indo aqui já para o segundo tópico, essa questão da eficiência é justamente o que determina a desejabilidade de preferir ser temido quando não há opção. Por que isso? O príncipe precisa fazer aquilo que é importante para o exercício do poder. Não pode ter medo de tomar medidas impopulares. O ponto é, né, se a natureza humana é aquilo que o Maquiavel afirma, a gente não necessariamente tem que concordar com isso, mas esse é o pressuposto do qual o autor parte. Né? O homem é mau, o homem é fundamentalmente dotado de maus sentimentos, ele só vai se comportar bem quando ele for obrigado a isso. Então, se o homem é assim, do ponto de vista prático, conforme ele vai afirmar lá no capítulo 20, né, o ódio ele é provocado tanto pelas boas quanto pelas más ações. No fundo, as pessoas vão odiar o príncipe, elas vão odiar uns aos outros, não importa o quê. Né? O amor é uma coisa muito efêmera, o amor é uma coisa que tem pouco espaço na vida pública e na vida em geral. O ódio é mais comum. O príncipe deve evitar o ódio, conforme a gente vai dizer mais para frente, mas pelo menos o temor, né, ele é mais seguro de ser controlado. Pelo menos as ações impopulares que o príncipe eventualmente tome para se manter no poder, elas, ao serem mais eficientes, essa própria eficiência faz com que a manutenção do poder seja mais segura. Um exemplo do que seria isso. Um exemplo moderno, porque, como eu já disse, o Maquiavel cita um monte de exemplos contemporâneos, tem um monte de exemplos no livro, vocês precisam ler lá. Mas um exemplo contemporâneo poderia ser, imagine um prefeito, né, que decide asfaltar as ruas de uma cidade sem antes fazer um sistema de tubulação. Né? As pessoas vão odiar ou vão amar esse prefeito? Na verdade, depende. Né? Um cidadão que seja mais consciente, um cidadão que seja mais atento a não só à política, mas ao próprio exercício eficiente do orçamento, ele provavelmente ficaria chocado com isso. Né? Esse é um gasto ineficiente do orçamento público, porque ao não fazer uma tubulação, né, de esgoto, ao não fazer uma tubulação para a vazão da água, né, que eventualmente se acaba impostando ali em cima, significa que provavelmente essa água vai ter que ser refeita. Mas para efeito imediato, as pessoas vão gostar de ver as ruas da sua cidade asfaltadas. Então, essa é uma ação boa ou é uma ação ruim? É uma ação que as pessoas vão interpretar como boa, porque é mais rápido, mais fácil e mais barato simplesmente você jogar asfalto em cima, né? Mas do ponto de vista prático, isso é muito ruim. Então, é uma ação que vai fazer o príncipe parecer ser bonzinho, né? Mas do ponto de vista prático, isso causa um mal ao reino, causa mal ao principado. Isso é ruim para a política, isso é ruim para a preservação do poder, porque as consequências dessa ação serão negativas. Então, um prefeito, né, que assuma na gestão seguinte e decida cavar buracos nas ruas, né, que já foram feitas, que foram asfaltadas pelo prefeito anterior,
e para colocar ali um sistema de tubulação, ele vai estar fazendo uma medida que é extremamente importante, ele vai estar tomando uma medida que é extremamente importante para o município, né? Por mais que as pessoas não entendam isso de imediato. A tendência é que quando você faça isso, as pessoas fiquem muito bravas, as pessoas não gostam de ver essa buraqueira na rua. Então, como assim? As ruas estavam asfaltadas, agora não estão mais, né? Primeiro vem asfalto, agora vem esse monte de buraco. As pessoas atribuem a culpa disso ao prefeito. As pessoas tendem a ficar com raiva dessa ação, que é uma ação extremamente positiva, na verdade. Então, vejam bem, para o Maquiavel, essa é uma ação que somente um príncipe, né, que não tenha medo de ser temido, que não tenha medo do julgamento da opinião pública, ele vai tomar. Quando ele faz isso, ele torna-se alguém que é mais eficiente no exercício da gestão da coisa pública e, portanto, ele tem mais chances de permanecer no poder se ele tiver firmeza suficiente para fazer aquilo que é necessário. Então, o príncipe não deve ter medo de fazer aquilo que é importante, né? Ele não deve ter medo de punir com severidade, ele não deve ter medo de tomar medidas impopulares. Isso é muito importante para não só alcançar o poder, mas para a preservação, né, do exercício do poder. Então, para Maquiavel, ser temido, a opção do príncipe por ser temido em detrimento de ser amado, tem a ver com isso, né? Não é uma questão moral, é uma questão de eficiência, uma questão de como seria melhor exercer o poder. A terceira questão que justifica a opção do Maquiavel por ser temido em detrimento de ser amado, né, tem a ver com o fato de que, conforme nós já discutimos antes, né, ser amado é uma coisa muito efêmera e o príncipe tem pouco controle sobre isso. Nas próprias palavras do Maquiavel, aqui no capítulo 17, ele vai dizer: voltando à questão sobre ser temido e amado, concluo que os homens amam segundo a vontade e temem segundo a vontade do príncipe. Ou seja, os homens amam segundo a sua vontade, a sua própria vontade, eles amam quem eles querem do jeito que eles quiserem, e eles temem segundo a vontade do príncipe. Ou seja, as ações do príncipe determinam em que medida ele vai ser temido pelas pessoas, em que medida as pessoas temerão trair o príncipe, agir de forma errada, cometer crimes, trair a confiança, né? Porque ele sabe que a punição virá. E o príncipe tem o controle sobre isso, né? Então, deve o príncipe, portanto, contar com o que é seu e não com o que é dos outros, empenhando-se apenas em evitar o ódio. Ou seja, essa terceira questão, ela tem a ver com quanto controle o príncipe tem sobre as suas ações, sobre aquilo que acontece no seu reino, aquilo que acontece na sua administração. Por que não faz sentido optar por ser amado em detrimento de ser temido? Né? Conforme o próprio Maquiavel afirma, ser amado é uma coisa em relação ao qual o príncipe tem muito pouco controle, e ser temido é algo sobre o que ele tem muito mais controle. Portanto, a opção aqui é bastante óbvia. Não faz sentido que um príncipe seja refém dos sentimentos e das emoções do vulgo, né? Faz muito mais sentido que ele esteja no controle daquilo que acontece ao longo da sua gestão. Portanto, ser temido faz mais sentido do ponto de vista da eficiência, faz mais sentido porque os homens não são bons e faz mais sentido porque o príncipe tem mais controle sobre isso. Para encerrar, né, eu só retomo aqui novamente essa questão de que o Maquiavel, ele não está, quando ele fala em ser amado, ser temido, né, discutindo a coisa em si. Ele não está pensando, né, a ideia de ser amado em geral e a ideia de ser temido em geral, né? É óbvio que seria melhor a opção pelo amor, a opção por ser querido, a opção por ser considerado bonzinho, a opção pela virtude, a opção pela moral, né, até. Mas, como os homens não são bons, né, é mais eficiente agir de outra forma. Agora,
ser temido não significa necessariamente, como eu já disse lá no começo do vídeo, uma opção pela crueldade, uma opção pelo temor subserviente, né? É importante entender que ser temido aqui dentro da lógica do Maquiavel significa o príncipe criar uma situação em que as pessoas que desejam fazer o mal temerão as consequências. Então, ser temido significa construir uma situação em que qualquer mal feito, qualquer má ação cometida dentro do reino será punida de forma imediata e com muita firmeza por parte do príncipe. É melhor que o príncipe faça isso do que ter preocupação, né, genérica em ser considerado bonzinho. Certo? Então é isso, pessoal. Obrigado pela atenção.